Olá, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar. E quase que a garapa azedou pro Atlético ontem, hein? O time jogou mal, sonolento, burocrático e quase perdeu o jogo. Dá um pênaltizinho lá pra cima do Elias e o Fred foi lá e converteu. E acabou o Atlético trazendo um ponto. Pelo que jogou, nossa senhora, né? O placar foi muito bom. Mas tem muita coisa pra gente discutir, já vamos emendar. Melhores momentos na tela aí. Daqui a pouco o André Salles vai batendo bola comigo. O que acontece é o seguinte, eu não vi o replay, eu não sei nem se tinha câmera na linha do impedimento, mas para mim estava impedido. Né? Disseram que não, tá, mas enfim, como não mostrou a linha, difícil aí vai ficar só a opinião de um contra outro. Mas independentemente, o Atlético tem uma incrível mania, né, de sofrer gols no início do jogo, no início do segundo tempo, é um negócio pavoroso. Olha esse gol perdido aí pelo Godoy Cruz. O Atlético, o André vai participar com a gente, bater um papo, mas para mim o Atlético foi burocrático, não conseguiu marcar, não soltou os laterais, que também não marcaram bem. Meio campo inoperante, melhorou no segundo tempo com a entrada do Casares, né? O ataque do Atlético ontem não funcionou, tanto que o goleiro do Godoy Cruz não conseguiu fazer grandes defesas, né? Então o Atlético foi muito abaixo do que se espera de um time que tem Léo Silva, Marcos Rocha, Fábio Santos, Carioca, Elias, Fred, Robinho. Agora, é um time que tem uma média de idade avançada, não é um time tão rápido. O sistema de jogo implantado pelo Roger está bem no início, hein, gente? É sempre bom lembrar. Ele chegou aqui em janeiro, é óbvio que a gente já está entrando no terceiro mês, já era para estar melhor, mas se pergunta para o Roger o que falta a ele, ele vai estar com a resposta, pode até não falar, mas o que falta para ele está explícito. O que falta para ele é volante de marcação para proteger os laterais, volante de marcação para proteger a defesa e o tal do articulador, daquele cara que pega a bola e resolve. Casares, esse cara, não sei, acho que tem bola para ser, mas acho que ainda não é. André Salles, vem comigo, André, chega mais aí, boa tarde. Boa tarde, Everton, boa tarde aí para todo mundo. Eu já começo concordando com você, não gostei do que eu vi ontem. O Atlético é um time muito superior ao Godoy Cruz, pelo menos falando de orçamento, de nomes, de qualidade técnica. E aí, você falou que o goleiro do Godoy Cruz não fez grandes defesas. Vou até te corrigir. Ele não fez nenhuma defesa. Não fez nenhuma. O Atlético deu um chute a gol, que foi o pênalti. É muito pouco para um time com a qualidade técnica que tem o Atlético. Fez um primeiro tempo sofrível, sofreu um gol. Só não sofreu o segundo, porque o jogador perdeu um gol que nem eu perco, de perna esquerda. E aí, no segundo tempo, o Roger melhorou a equipe, fez boas alterações, a gente tem que falar isso. A entrada do Casares no lugar do Danilo melhorou o time pelo menos conseguiu segurar mais a bola. Aí teve a expulsão do Godoy Cruz e por pouco o Atlético não ganhou. Mas tem um detalhe, o Godoy Cruz não tinha estreado nessa temporada. Então a gente também às vezes releva muito para os nossos times, é a estreia da temporada. Era a estreia da temporada do Godoy Cruz. Então a gente tem que ser crítico com o Atlético e dizer que foi um jogo bem ruim. André, você se lembra que ontem a gente conversava aqui e falava dos problemas do Atlético, que o Atlético vinha enfrentando até o momento, e eu li uma mensagem aqui de um telespectador dizendo, poxa, parece que o Atlético vai ser rebaixado diante do que vocês estão falando. Com toda honestidade, foi diferente do que nós falamos aqui ontem? Poderia acontecer? Pois é, foram os mesmos problemas apontados aqui, né? Dificuldades na marcação do meio-campo. Essa trinca de volantes ainda não mostrou que pode dar a segurança necessária e a falta de criação. O Robinho está sendo esse homem de criação, mas, para ser bem sincero, 2017 ainda não começou para o Robinho. Ele estava lesionado e ainda não é nem sombra daquele jogador que a gente sabe que ele pode ser. Talvez tenha sido aí o melhor jogador do Brasil, atuando no Brasil no ano passado, mas esse ano ainda não se apresentou. A gente cobra de quem pode, né, Everton? O time do Atlético é muito bom para jogar o que jogou ontem e para vencer tão apertado no Mineiro como tem vencido. É muito bom, mas eu volto a destacar que o time é muito bom, muito bom. No papel, então, espetacular. Agora, precisa de mais força na marcação, precisa de mais força, precisa de mais velocidade para articular, precisa de mais velocidade na linha de frente. Só o Michael Soel é pouco, o Cleiton entrou, melhorou um pouco, entrou até razoavelmente bem, mas o que o Atlético fez após as mudanças do Roger? Igualou um pouco o jogo no segundo tempo e não teve nada mais do que isso. Um futebol de fato burocrático, um futebol de fato abaixo do que esse time pode render. Com a experiência de alguns jogadores,
com a base desse time, que alguns jogadores mantidos em posições estratégicas, como Marcos Rocha, Léo Silva, Carioca, esse time tem que render mais. Né? E outra coisa, o Elias, que veio como uma grande contratação, ele não pode passar 90 minutos de um jogo sem ser notado em campo, como aconteceu ontem. Queria ter mais tempo para debater, mas lamentavelmente não temos. Vamos ouvir os jogadores e também ontem, após o jogo, eles falaram para o nosso companheiro Léo Gomide, né, que prontamente nos atende com essas imagens aqui. O Léo Gomide é monstro, esse merece aplausos, porque é um cara, um gigante do jornalismo esportivo. Roda aí. Resultado importante. A gente sabia que o que não podia acontecer era perder, mas conseguimos levar um ponto, conseguimos competir, o mais importante, até porque a gente joga contra eles em casa, então acredito que o empate saiu de bom tamanho. O primeiro tempo muito mais difícil do que nós imaginávamos, né? Onde nós competimos mais e jogamos pouco. No segundo tempo não, conseguimos colocar a bola mais no chão, né? Conseguimos criar mais situações, nem tantas situações, mas tivemos um pouco mais o controle do jogo. Então, tirar de lição isso daí, né? Sabemos que ia ser complicado e tem que valorizar demais esse um ponto que nós conquistamos fora de casa. A gente foi surpreendido e tomou um gol logo de início, complica ainda mais, mas depois a equipe equilibrou e a gente sai daqui com esse empate da maneira que foi, não tão feliz, mas a gente sai somando pontos. O empate tornou-se um resultado bom por causa do empate no outro jogo do grupo e ponto final. Pessoal, a gente vai para um break agora, Popó? Vamos para um rápido intervalo então, mas é lá e cá, não saia daí da volta, o destaque do Cruzeiro aqui nos Donos da Bola. Até já! Os Donos da Bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour.